Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira. Ações de inclusão produtiva e de capacitação profissional podem ser fundamentais para auxiliar os jovens em situação de vulnerabilidade e se inserir no mercado de trabalho. Olá, eu sou Franklin Valverde e começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar sobre inclusão produtiva e capacitação de jovens, com Éder Campos e Natália de Siero. O desemprego entre jovens de 18 a 24 anos é mais de 2 vezes superior à média nacional. Isso, segundo pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua feita pelo IBGE. Para conversar sobre o tema, nós trouxemos 2 pessoas que trabalham diretamente com ele. Nós estamos convidando Natália de Siero, gerente da Fundação Arimax. Natália, seja bem-vinda ao Perspectiva. Obrigada a todos pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. E nós convidamos também Éder Campos, que ele é diretor de clientes e soluções sociais na Fundação Dom Cabral. Seja bem-vindo, Éder. Olá, Frank. Olá, Natália. Olá, ouvinte. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui. Um tema super importante, acho que um tema essencial para o país. Então, vai ser um prazer bater esse papo aqui. É verdade. Durante o nosso programa hoje, nós vamos desenvolver, esmiuçar esse tema que é importantíssimo. E hoje, no Perspectiva, nós também teremos a participação do Alessandro Saad. Ele é superintendente executivo da ESPRO, Ensino Profissional Social Profissionalizante, na coluna Desafios do Terceiro Setor. Além do Alessandro Saad, também nós vamos ter a participação da nossa parceira de conteúdo, a ONU News, com uma notícia diretamente de Nova York. E no final do programa também teremos um momento musical. Fica aqui sintonizado na Rádio Brasil Atual para não perder nada do que nós vamos apresentar para vocês hoje. A Fundação Arimax é uma entidade sem fins lucrativos que mobiliza recursos privados para o desenvolvimento e fortalecimento de pessoas, iniciativas e organizações da sociedade brasileira. A missão da Arimax é apoiar iniciativas que impulsionem a inclusão produtiva de pessoas em vulnerabilidade econômica. Natália, como é que funciona a atuação da Fundação Arimax nessa luta pela inclusão produtiva? A Fundação Arimax é uma fundação familiar, filantrópica, grant-making. Então, nós somos só doadores, né? Nós não implementamos nenhum programa na ponta, mas nós fortalecemos as organizações que estão atuando na ponta com inclusão produtiva. A gente tem como missão o trabalho de impulsionar essas atividades via emprego ou empreendedorismo, sempre baseados em evidências. Então, a Fundação Arimax também produz muitos estudos sobre o tema de inclusão produtiva, com recomendações para o campo, para o terceiro setor, para o setor privado, para o governo, de forma que, olhando para evidências do que já acontece e tem eficácia de atuação, a gente consiga minimamente enquanto sociedade, estar alinhados, cada um dentro da sua caixinha, cada um dentro da sua perspectiva, mas alinhados por essas evidências para ter uma atuação mais eficaz, com menos desperdício de recurso, olhando sempre para o mesmo caminho como país. E aí é muito interessante, Franklin, que você traz a questão do jovem, porque inclusão produtiva é um tema muito amplo, né? Você pega todos os setores da economia, você pega todas as idades dentro de uma faixa produtiva da população, todas as regiões do país, mas todos os estudos que a gente faz mostram que tem 3 grupos que são mais excluídos produtivamente, e são as mulheres, a população negra e os jovens. Então, sem dúvidas, a gente tem que ter políticas públicas, políticas privadas, um olhar do terceiro setor especial para a inclusão dessa população, para a gente conseguir aproveitar aí o finalzinho dessa curva demográfica que a gente está vivendo e ter uma população ativa economicamente em setores prósperos da economia, se desenvolvendo e ajudando a desenvolver o país.
A Fundação Dom Cabral é uma escola de negócios brasileira que tem a missão de contribuir para o desenvolvimento sustentável da sociedade por meio de educação e capacitação. Em 2020, a escola executiva lançou o Centro Social Cardeal Dom Serafim, concebido para apoiar jovens em situação de vulnerabilidade social, empreendedores populares, organizações sociais e seus gestores, por meio de desenvolvimento e capacitação. Éder, qual a importância das ações de capacitar os jovens para o mercado de trabalho? Um trabalho que é realizado de uma forma bastante positiva e de uma importância muito grande pela Fundação Dom Cabral e também agora pelo centro criado pela Fundação. Eu acho que o contexto de educação ele é transformador para a sociedade, para o país e, sobretudo, para esses grupos. Eu acho que a Natália foi bem precisa em colocar já os grupos que a gente precisa de ter um pouco mais de intencionalidade, de levar conhecimento, de ajudar na transformação, talvez de reduzir essa desigualdade nesses grupos. Eu acho que é o nosso maior desafio. A Fundação, a melhor escola de negócios da América Latina, uma das melhores do mundo, e que tem essa questão da educação transformadora da sociedade no seu DNA, viu e colocou intencionalidade ao criar o centro. Então, o que a gente chama hoje carinhosamente de educação social, né, é uma forma de olhar para esses 4 grupos que você bem colocou e falar como que a gente leva a expertise, a nossa capacidade para ajudar a reduzir a indiferença, a vencer a indiferença, que eu acredito seja o grande desafio do nosso país. E quando a gente escolhe isso, a gente olha para o tema dos jovens e fala, a gente precisa de levar soft skill, né? Ou seja, o jovem precisa de reduzir alguns gaps, a gente tem alguns desafios grandes, né? E aí eu acho que o nosso caminho e a nossa escolha, ele envolve 2 vetores. Ajudar as empresas a ver os jovens, quando a gente pensa especificamente no tema da inclusão produtiva, e ajudar o jovem a encarar a carreira, encarar o mercado de trabalho, e para isso levar um pouco dessa soft skill. É o caminho que a gente vem trilhando aqui. Natália, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a importância do terceiro setor na inclusão produtiva, como você respondeu na sua primeira intervenção no programa. Mas e você falou de vários setores, né, que são importantíssimos, e do terceiro setor, né? Nós aqui, né, o Perspectiva é um programa produzido pelo Observatório do Terceiro Setor, então eu acho que é importante mostrar a importância que o terceiro setor tem nessa área de atuação. Olha, o terceiro setor ele é fundamental em muitas frentes de atuação, né, nessa agenda de inclusão produtiva, né? Para começar, eu acho que o terceiro setor é um excelente laboratório de iniciativas e de inovação. O que eu quero dizer com isso? Com o recurso filantrópico, que é um recurso que a gente pode correr maior risco, a gente pode fomentar iniciativas e ter uma prova de conceito, mostrar que aquela iniciativa feita daquela forma, ela dá resultado. E que, se escalada, ela pode virar uma política pública, por exemplo. A política pública não tem tanta chance de errar, né? Porque é dinheiro público envolvido, ela atinge muito mais pessoas, já nasce com uma escala maior, mas o terceiro setor pode fazer provas de conceito para mostrar que aquilo dá resultado. Um outro papel fundamental do terceiro setor nessa agenda é com a advocacy, né? Então, você levar informação, tanto para o setor privado, acho que aqui o advocacy serve para os dois, para mostrar para as empresas a importância do papel delas nessa agenda também, quanto para o governo, para mostrar como é preciso criar políticas públicas mais eficazes para essa agenda. E, por fim, eu acho que o terceiro setor muitas vezes chega onde ninguém chega, então consegue atingir a população mais vulnerável, entender as particularidades, porque para a inclusão produtiva não existe bala de prata, a gente tem que respeitar a vocação econômica de cada lugar, para desenvolver as ações, e aí o terceiro setor muitas vezes já está nesse território há mais tempo, consegue falar a linguagem local, chegar na população mais vulnerável e desenvolver essas ações mais personalizadas. Então, eu diria que é fundamental a atuação do terceiro setor nessa agenda, tanto para a questão que o Éder trouxe, né, de você ter formações, olhar para as habilidades técnicas e socioemocionais da população, quanto para a conexão com vagas de emprego, porque esses estudos que a gente fez mostram que só formar a população mais vulnerável
nem sempre você consegue incluí-los produtivamente. Você tem que realmente fazer um mapeamento das vagas que são disponíveis, fazer a conexão desses jovens com essas vagas disponíveis e, por outro lado, a sensibilização dessas empresas para o acolhimento desses jovens, né, para emprego desses jovens e para a continuidade da formação desses jovens e o desenvolvimento da carreira deles. Então, acho que é um trabalho aí complexo, que envolve muitas áreas, muitas pessoas, mas que, se feito de forma coordenada, ele pode trazer muitos resultados intergeracionais, né? Porque quando você gera renda, consegue empregar esse jovem, mudar a situação dele de vida, você gera um efeito não só para a geração dele, mas para outras ali da família. Às vezes ele vai ajudar os pais, ele, quando formar uma família, já vai dar uma condição melhor para a família dele. Então, você consegue intergeracionalmente criar um efeito para essa população quando você tem uma inclusão produtiva de qualidade. A Natália colocou uma questão aqui que me parece bastante importante, né? Não basta só você formar os jovens, você precisa ter uma noção de como é que o mercado está absorvendo essa mão de obra, ou às vezes formar em uma área que não tem uma necessidade, que não tem uma demanda, né? Isso acontece muito até no ensino superior, né? Tem uma série de cursos aí que são oferecidos pelas faculdades, as universidades de forma geral. O jovem se forma, mas não consegue trabalhar na área que ele se formou, e aí gera uma frustração. Eu queria que você desse alguns exemplos de como que a Fundação Dom Cabral atua nessa área, né, de formar o jovem, mas também que tenha um diálogo com o que a sociedade necessita e precisa para dar essa formação a esse jovem. Legal, Frank. Eu acho que o tema de carreira e de vida para o jovem, ele é um tema complexo. Se a gente lembrar da nossa época, das nossas decisões, não foram triviais, e a gente, enfim, eu converso muito disso, tenho filhos, e o momento que eles foram escolher essa tal da carreira e do vestibular, que era uma coisa muito importante, é um tema que a gente muitas vezes ainda tem mitos em torno disso, e eu acho que no Brasil, especificamente, o contexto do ensino superior ainda é mais cruel, talvez. Por quê? Porque a gente tem uma falta de valorização ou de oportunidade no que são as carreiras de ensino técnico, né? Ou seja, as práticas. Eu acho que nesse contexto a gente tem um desafio gigante enquanto sociedade. Eu acho que o primeiro ingrediente que no nosso DNA aqui na Fundação surgiu, pensando no tema de inclusão produtiva, foi entender que esse jovem, o nosso desafio é formá-lo para a sociedade. Então, o que a gente fez não foi um curso, existem várias empresas e um terceiro setor muito atuante no contexto já de formação do jovem aprendiz, mas que a gente entendia que tinha um espaço para ter uma formação mais cidadã. E nisso que a gente criou o nosso programa de atuação com o jovem, que ele dá um olhar mais abrangente para esse jovem. E aí, uma das coisas que a gente olha é essa formação de vida e trabalho para que o jovem comece a ter um pouco de perspectiva. Eu acho que a gente tem um desafio aqui, que é um desafio do jovem entender e encarar o mercado de trabalho sem um romance, mas também sem perder a paixão. Ou seja, se permitindo algumas carreiras, entendendo, muitas vezes, ele vai para o mito do ensino superior, e que é uma carreira, por exemplo, que nos Estados Unidos tem todo um debate hoje, que é uma carreira menos rentável do que várias carreiras técnicas, né? O problema é que elas não têm, talvez, o apelo, o status, e aí o desafio do jovem ver e ser sensibilizado. Mas, como a Natália bem disse, não é um tema também que é só atuar no jovem. Você tem uma questão territorial, onde o emprego está, né? Oferta e demanda, muitas vezes, não se encontram, e o desafio da empresa, que eu acho que ela tem ainda vários desafios, a gente pode debater mais aqui certamente sobre o desafio de atração, seleção e retenção desse jovem pela empresa. Então, acho que é um problema complexo. O que a gente começou atuando foi formar esse jovem com uma visão mais ampla, e aí, a partir daí, a gente está trabalhando cada vez mais no olhar também para com as empresas.
Verdade. Eu quero destacar uma fala sua que eu acho que é importantíssima. Muitas vezes há um certo romantismo quando você vai escolher a sua profissão, né? Acha que você vai, digamos, o meu caso, o caso dos jornalistas, né? Dos jornalistas, acha que só vai fazer grandes reportagens, que vai ser correspondente de guerra, isso, aquilo, e não, você vai ter que cuidar do varejo, você vai ter que ir também cuidar do buraco de rua que está lá num determinado bairro lá, que está dando muitos problemas para aquela população. E você tratar isso, às vezes, é muito mais importante, né, para aquele grupo direto com quem você está falando do que aquelas grandes reportagens, né? E aí todas as profissões, né? Às vezes os médicos também, né? Que tem, vou tratar um remédio para uma gripe. Não, mas aquela pessoa, é importantíssimo você tratar essa gripe, não é uma coisa menor do que uma grande cirurgia, né? Se isso não se cuidar, pode levar a óbito essa pessoa, né? Então acho que isso é importante, essa observação que você fez, Éder. E agora chegou a hora dos destaques da semana. Nós vamos lá para a redação do Observatório do Terceiro Setor. De lá, o nosso repórter Lucas Neves tem as informações com os principais destaques da semana. ONG treina voluntários para proteção infantil após as enchentes no Rio Grande do Sul. Corte Interamericana dos Direitos Humanos ressalta emergência climática global. Edital Fundo Positivo financia projetos de combate contra o HIV. Estes foram alguns dos principais destaques do Observatório do Terceiro Setor. Você pode acompanhar estas e outras notícias acessando o site observatório3setor.org.br. Lembrando que o 3 é sempre numeral. Até a próxima. Esse foi o Lucas Neves, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor. E agora vamos direto para Nova York, vamos para a ONU News, que é a nossa parceira de conteúdo, sempre trazendo uma reportagem exclusiva. A reportagem de hoje trata do seguinte: adolescentes de baixa renda na Europa enfrentam maiores riscos de obesidade. Esse é um problema não só no Brasil, no mundo inteiro, né? Felipe de Carvalho, da ONU News, em Nova York, tem as informações. Notícias do mundo com a ONU News. Um relatório da Organização Mundial da Saúde, OMS, lançado neste mês de maio, constata disparidades alarmantes na dieta, exercício e peso entre adolescentes de diferentes origens socioeconômicas na Europa. O estudo, baseado em dados de 44 países participantes, destaca hábitos alimentares não saudáveis, taxas crescentes de sobrepeso e obesidade e baixos níveis de atividade física entre os jovens. Estes são considerados pela OMS como fatores de risco significativos para uma série de doenças não transmissíveis, incluindo as cardiovasculares, além de diabetes e câncer. O relatório traça um quadro preocupante dos hábitos alimentares dos adolescentes, com especial incidência no declínio dos comportamentos alimentares saudáveis e no aumento de escolhas pouco nutritivas. Os dados revelam que menos de 2 em cada 5 adolescentes consomem frutas ou hortaliças diariamente, e esses números diminuem com a idade. Por outro lado, o consumo de doces e bebidas açucaradas permanece elevado, com 1 em cada 4 adolescentes relatando o consumo diário de doces ou chocolates. Esta taxa é mais elevada entre as meninas do que entre os meninos e tem aumentado desde 2018, embora o consumo diário de refrigerantes tenha sofrido uma pequena queda geral desde a última pesquisa, em 2018, ainda está presente em 15% dos adolescentes, com taxas mais altas entre meninos, e especialmente entre aqueles de famílias menos abastadas. O relatório também revela uma ligação preocupante entre o status socioeconômico e hábitos alimentares não saudáveis, com adolescentes de famílias de baixa renda mais propensos a consumir bebidas açucaradas e menos propensos a comer frutas e vegetais diariamente. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Natália, Éder, eu tenho aqui alguns dados que eu gostaria que vocês analisassem, né? O Brasil tem cerca de 5,5 milhões de jovens entre 14 e 24 anos que não estudam, não trabalham e nem procuram emprego. Isso segundo o levantamento do Ministério do Trabalho. Nesse grupo, cerca de 60% são mulheres, a maioria com filhos pequenos. Quando se fala nem estudo nem trabalho, as pessoas, em geral, né, o senso comum, chamamos a geração nem. Isso não se usa mais, né? As pessoas, às vezes, eu gosto de certas coisas isso não se usa mais, porque não é que a pessoa, muitas vezes, não estuda, não trabalha porque não quer.
É o caso desse grupo, né, que 60% deles são mulheres, na maioria com filhos pequenos, ou seja, elas não têm condições de procurar, por quê? Porque tem que cuidar do seu filho, não há uma estrutura, às vezes, adequada, que ela possa colocar uma creche, que ela possa ter um trabalho, então, não, ela tem que cuidar ela mesma, então ela não tem como nem estudar, nem trabalhar. E, Natália, eu pergunto para você, como que a inclusão produtiva, a capacitação de jovens pode auxiliar na mudança desse trágico cenário? Porque é um momento que a pessoa devia estar se dedicando para a sua formação, para a sua evolução profissional, né? Para a sua formação profissional, e, no entanto, é impedida por N fatores. Olha, Franklin, é a complexidade dos desafios sociais no Brasil e no mundo, mas tratando-se de um país desigual como o nosso, eles são acentuados no Brasil, né? Então, a gente não consegue trabalhar uma causa exclusivamente sem olhar para todas as adjacências que a compõem. E esse caso que você traz é um deles. Então, quando a gente olha para a população jovem, se essas meninas estão tendo filhos precocemente, ainda na adolescência, que era para quando elas estarem estudando e depois ingressando no mercado de trabalho, e elas não têm uma rede de proteção que as permita que trabalhem, que isso também não serve só para meninas adolescentes, muitas vezes as mulheres mais velhas têm que deixar o mercado de trabalho para cuidar dos seus filhos ou para cuidar de parentes doentes, né? Isso é muito comum quando a gente está falando de uma população mais vulnerável. A gente vê da importância de se fomentar, por exemplo, o mercado de cuidados no país, né? Cuidados que envolve todo... Cresceu bastante, né? Esse passagem cresceu bastante, né, Natália? As áreas, exatamente. É um mercado muito promissor, inclusive para a inclusão produtiva, né? Quando a gente olha os dados, um dos mercados mais promissores para incluir a população economicamente vulnerável é o mercado de cuidados, porque é uma população que já tem uma vocação natural para isso. Eles crescem cuidando um dos outros. Mas é um mercado pouquíssimo regulado no país. Então, hoje em dia, muitas das profissões são ditadas por agências de emprego, que formam as cuidadoras, empregam, falam quanto elas vão ganhar, e aí você não tem uma rede estabelecida para isso. Então, se a gente tivesse um mercado melhor regulado, que conseguisse ter formações mais eficazes, mais eficientes para essa população, incluí-las no mercado e, ao mesmo tempo, ter profissionais que façam o suporte de quem está tendo filho e precisa entrar no mercado, ou quem tem um parente doente em casa e precisa ir para o mercado, a gente consegue equilibrar as coisas e talvez diminuir essa taxa que você traz das mulheres que estão fora do mercado, porque precisam se dedicar aos cuidados não remunerados, né? Então, como que a gente faz para ter um setor promissor que se desenvolva e, ao mesmo tempo, consiga dar um suporte para a população? E acho que isso está muito nas políticas, muito olhando para as políticas públicas, para as políticas voltadas para gênero, para trabalho e, claro, a gente continuar trabalhando com as empresas para ter esse olhar de igualdade na contratação de mulheres, com os direitos respeitados, de licença maternidade. A gente tem um número que, se eu não me engano, 48% das mulheres são demitidas após a licença maternidade no Brasil. Então, a gente ainda tem um cenário muito instável, mesmo para a mulher empregada, né? Para quando ela vai constituir família. Então, acho que ter esse olhar para a política de gênero é uma adjacência importantíssima dentro das políticas de inclusão produtiva. Não dá para trabalhar de forma separada. É um grande preconceito que existe das empresas, né? A mulher ficou grávida, pronto, já é quase que certeza que ao voltar da gravidez, do nascimento do seu filho, que é garantido por lei, ela vai ser dispensada, né? E não existe, acho que a legislação precisaria até ter um certo cuidado aí, a legislação de proteger essa pessoa que volta para o mercado de trabalho. Que muitas vezes ela sai para se reinserir novamente depois, é extremamente difícil, né? Então, acho que a legislação brasileira precisaria ser um pouco aperfeiçoada nessa área. Éder, quais são as principais dificuldades que os jovens jovens em vulnerabilidade, claro, enfrentam para se inserir no mercado de trabalho? Frank, essa pergunta, enfim, acho que ela é
complexa, né? Ou seja, não tem uma bala de prata. Natália já mencionou isso. Se tivesse uma bala de prata, era tudo mais simples. Eu entendo que nós temos aqui um desafio, e escutando aqui o papo de vocês aqui anterior, que envolve o jovem quer esse mercado de trabalho que é oferecido para ele. Eu acho que aqui temos um pedaço do problema. Por quê? Porque muitas vezes não só o jovem, mas como você estava descrevendo um pouco da questão da mãe que se vê com o filho e não vai para o mercado formal, eu acho que a gente tem um desafio com as ofertas que existem no mercado formal e o modelo do nosso mercado formal, inclusive. Por quê? Porque muitas vezes ele não é flexível o suficiente, nem atrativo. E esse desafio é um pedaço dessa equação. Existe um pedaço que é essa ilusão. E aí eu acho que temos aqui, você citou bem aí o desafio da desilusão, muitas vezes, do jovem, porque eu acho que a base do problema ainda está no jovem ver sentido na vida. Né? Muito pouco, isso é uma pesquisa basilar, que tem até muito no contexto dos Estados Unidos, que o pesquisador ele olhou, um livro chamado O que o Jovem Quer da Vida, que ele coloca 4 classificações, e só 25% dos jovens têm um projeto de vida, têm uma visão. Os outros não têm, e quando não tem, tudo fica desinteressante. Né? Ou seja, e esse é um pedaço do desafio. E aí você tem alguns que estão sonhadores, desconexos com a realidade, e tem alguns que vão ficando desengajados mesmo. Então, esse é um desafio de engajar novamente esse jovem cidadão para ser produtivo para a sociedade. E aí ele tem um contexto do mercado de trabalho, ou seja, quando ele consegue ali, eventualmente, uma oportunidade, e a janela de jovem aprendiz, eu acho que é uma grande janela de oportunidade, muitas vezes esses programas não estão prontos para recebê-lo. Né? E aí eu acho que a gente entra num outro pedaço dessa equação, que é a empresa. Como que a empresa consegue receber e reter esse jovem? Ela está encarando o jovem aprendiz como uma cota, uma obrigação, um tributo, ou como, de fato, um momento transformador para o início de futuras lideranças que vão entrar nessa empresa? Como que ela cuida desse jovem? Porque você tem um limite, inclusive, intergeracional. Quantas vezes a gente não tem história da pessoa que recebeu olhar para o jovem e falar assim: esse jovem é desengajado, ele não quer nada com a dureza, não quer nada com a vida, porque ele simplesmente não conseguiu nem conectar com o jovem. Ele tem uma barreira de visão intergeracional, de lidar com essa diversidade geracional, e esse é um desafio que tem que ser trabalhado, ou seja, tem que ter intencionalidade. Aqui, para ter essa transformação, eu acho que isso é um pedaço. Então, eu acho que para o jovem conseguir entrar nesse mercado de trabalho, temos um desafio grande de levar conteúdo e competência para que esse jovem encare a vida e veja a vida com mais sentido, né, e esteja pronto para isso. Não é uma jornada simples para nós, quanto mais para os jovens no contexto aí, do momento de vida que eles vivem. E, uma vez que eles estão preparados, como a empresa também consegue atrair e reter. E aí passa por esse desafio de receber, né, e continuar essa jornada, e entender que a forma de trabalhar com esse jovem exige mudança e exigem transformações na sua forma de trabalhar. Né? Muitas vezes esse jovem fala: pô, mas por que eu estou batendo um cartão aqui no mundo que eu nasci digital? E aí você tem claramente aqui uma desilusão formada também no ambiente de trabalho. Então a empresa precisa também de estar atenta nessa transformação. Então acho que é um tema complexo, mas que passa por essa sensibilização de parte a parte. Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, né? A mesma pergunta tanto para a Natália como para o Éder. Por que vocês, da segunda visão de vocês, por que existe um número tão grande de jovens desocupados nos dias de hoje? O que está faltando, além dessa questão da capacitação, né? Que eu acho que falta, às vezes, um investimento mais incisivo do Estado na formação dos jovens. Mas existem outros fatores, outras características que contribuem para que esse jovem continue, digamos, desocupado no momento que ele deveria estar tendo, ou estudando, ou já ingressando como um aprendiz no mercado de trabalho? Natália. O que a gente vê hoje é uma mudança muito rápida do mercado de trabalho, que a gente não tem conseguido acompanhar. Então, a gente cai de novo na questão da formação técnica,
mas esse jovem ele não consegue nem vislumbrar quais são as profissões que ele pode ingressar e que são promissoras, seja dentro de mercados verdes, seja no mercado de tecnologia, mercado de cuidados, economia criativa, que poderia ser super atrativa para o jovem. Então, acho que essa questão do acesso a essas profissões, a você ter um exemplo próximo de você, da onde você pode chegar, e ter a oportunidade de formação e conexão com esse mercado, com esses mercados, ajudaria muito a manter o jovem empregado. Uma outra questão que a gente tem é que tem realmente um afunilamento de vagas. Então, a gente tem novas profissões sendo criadas, mas elas exigem cada vez mais capacitação, e o jovem vulnerável não está capacitado. E as profissões que empregavam em massa, elas estão tendo redução de vagas. Então, quando a gente vai ao supermercado, por exemplo, tem cada vez menos caixas de supermercado. Então, o varejo está empregando cada vez menos, e era um setor que era muito favorável ao primeiro emprego. Então, qual que é o acesso a vagas reais que esse jovem está tendo? Mesmo no setor de programação, que 2, 3 anos atrás, muitos cursos surgiram para o jovem vulnerável para empregá-los no setor de programação, a gente teve uma mudança radical no último ano, de diminuição de vagas de entrada júnior, por exemplo, as empresas estão contratando mais pessoas sênior. Então, eu acho que tem essa questão da mudança do mercado. E eu vou deixar o Éder complementar aqui as outras questões. Perfeito, Éder. Como é que você complementaria esse quadro que a Natália tão bem traçou, né, sobre essa questão, né? Que a gente vê que o Estado poderia estar investindo mais e não investe o suficiente para a formação desse jovem. E, no entanto, infelizmente, ele continua, às vezes, desocupado, não por uma vontade própria. Bom, eu acho que temos uma questão de visão, ou seja, qual é o custo de fazer o ensino médio, por exemplo, para o jovem? São 3 anos que você vê uma alta evasão, e do ponto de vista de política pública não é nada trivial um programa para aumentar ou reduzir, aumentar a conclusão do ensino médio. Por quê? Porque o incentivo, muitas vezes, ele não o tempo não é medido igual. Se esse jovem não tiver uma estrutura, o curto prazo tem um peso muito grande, né? E aí ele vai e, eventualmente, não dedica para a formação, para desenvolver competências de disciplina que são de difícil... ou seja, a sala de aula, ela não traz só esses conteúdos que a gente, muitas vezes, não entende para quem a gente está fazendo, né? Ele traz uma série de competências para você formar resiliência, persistir, se esforçar, que são naturais para você concluir algumas dessas questões que o mundo do trabalho vai te exigir. Mas o dia a dia, muitas vezes, ele tem e fala assim, o custo de você ficar estudando é muito alto. Por quê? Porque você tem uma vulnerabilidade muito grande. Então, eu acredito que, nesse contexto, a gente tem que entender e tem que achar caminhos, e não é um caminho que vai ser empresa sozinha ou o setor público sozinho, são arranjos e alianças para a gente poder mudar realidades setoriais, né? E o desafio, inclusive, do setor querer mudar, porque não basta também falar assim, eu não consigo atrair pessoas. Por quê? Porque, eventualmente, o salário que você está pagando não compete com outras opções flexíveis que o mundo cada vez mais está oferecendo. Só que aí, essas opções flexíveis, muitas vezes, não são as melhores no longo prazo em termos de opção. E aí volta para o jovem, o quanto ele está encarando isso e consegue ter essa visão, né? Aqui temos exatamente o desafio de ter uma rede de apoio, né, para o jovem, inclusive, ao longo dessa jornada. E a empresa é parte dessa rede de apoio, deveria ser parte, por quê? Porque ela está ali na linha de frente. É muito interessante quando a gente vê um jovem numa empresa, numa boa empresa que preocupa com ele, como que ele ganha sentido da vida e como que isso muda a realidade dele. O desafio é achar, de fato, esse match e esse contexto favorável. E o que a gente vê muitas vezes é a gente achar que a culpa é do outro, né? Então, o problema é o jovem, o problema é o contexto, eu não acho jovem e eu não me vejo como agente de transformação, sendo empresa ou sendo governo nessa história, né? A gente tem que entender que terceiro setor, governo e empresa tem que dar mão para a gente criar alianças de transformação. Eu acho que esse é o espírito que a gente espera transformar a sociedade.
Agora chegou a hora da nossa coluna Desafios do Terceiro Setor. Hoje temos a presença de Alessandro Saad. Ele é superintendente executivo da ESPRO, Ensino Social Profissionalizante. A ESPRO é uma organização sem fins lucrativos que atua na capacitação profissional para a inclusão de jovens no mercado de trabalho. Alessandro, qual a importância da capacitação? No meu entendimento, são 3 os desafios da inclusão produtiva do jovem no mercado de trabalho. E são 3 extremamente importantes. O primeiro deles é fazer as empresas entenderem que esta é uma política pública extremamente valiosa e de sucesso, que há mais de 20 anos capacita e insere jovens no mercado de trabalho, e que esse jovem vai trazer provocações que a empresa não teria com seus atuais colaboradores. Esse jovem vai ajudar a perpetuação do negócio. Muitas empresas não cumprem a cota. A gente hoje tem um pouco mais de 1.100.000 vagas pelo programa de cotas. Nós temos um pouco mais de 600.000 ocupadas. Historicamente, esse gap é de 50% das empresas que não cumprem a cota. O segundo pilar é a capacitação desse jovem nas competências necessárias do mercado de trabalho. Cada vez mais a gente fala de competências comportamentais. É importante a gente desenvolver esse jovem com as competências técnicas e comportamentais para que ele seja cada vez mais valioso para a empresa, mais valioso para o mercado. Mas talvez o terceiro pilar seja o mais desafiador. É convencermos a sociedade que a capacitação e inclusão produtiva do jovem no mercado de trabalho deve ser a terceira causa do país. Eu entendo que hoje a primeira causa é a fome. É importante a gente lutar contra isso e acabar com essa condição no nosso país. A segunda delas é a dor, é a saúde, que a gente também precisa acelerar ações nesse sentido. Mas, se conseguirmos convencer a sociedade que a capacitação inclusiva para o mundo do trabalho deva ser a terceira causa do país, eu acredito fortemente que em 2 gerações a gente elimina as 2 primeiras causas ali, as 2 primeiras dores do país, fazendo com que esse próprio jovem ajude a transformar a sua realidade e a realidade da nossa nação. Esses são os desafios das empresas formadoras que atuam no segmento. Ouvimos Alessandro Saad, superintendente executivo da ESPRO, Ensino Social Profissionalizante. A ESPRO é uma organização sem fins lucrativos que atua na capacitação profissional para a inclusão de jovens no mercado de trabalho. Agora vamos divulgar a nossa enquete. A cada programa que nós realizamos aqui dos programas do Observatório do Terceiro Setor, nós fazemos uma enquete. No programa de hoje, o Perspectiva, nós fizemos a seguinte questão, tá? E essa questão é feita no Instagram. As pessoas, nossos seguidores e seguidoras, respondem no Instagram e podem, inclusive, fazer perguntas para os entrevistados e entrevistadas do Perspectiva, como nós vamos fazer aqui hoje com a Natália e com o Éder. E a pergunta para o programa de hoje foi a seguinte: você concluiu o ensino médio? Sim. Responderam que 82% responderam que sim, contra 18% que disse que não concluiu o seu ensino médio. Tá? Eu lembro, né, quando eu comecei, que as pessoas que terminavam o ensino médio tinham uma inserção no mercado de trabalho, talvez o mercado de trabalho não fosse tão exigente, que elas estavam capacitadas para isso. E hoje a gente percebe que não, o mercado de trabalho hoje está muito mais exigente e o ensino médio ele não cumpre com esse papel de formação. Você concorda com isso, Natália? Eu acho que quanto mais formação a pessoa tiver, maiores as chances dela de ingressar no mercado de trabalho. E hoje a gente tem a oportunidade do ensino médio técnico, que quando você olha os dados, eles já mostram que a oportunidade de inserção no mercado para quem faz ensino médio técnico é muito maior do que quem conclui só o ensino médio. Então, acho que o jovem tem que continuar a buscar se aprimorar. Se não consegue fazer uma faculdade, fazer cursos rápidos. Hoje tem as microformações, que são super importantes, mas se tiver a oportunidade também de buscar um curso técnico, acho que vai abrir outros horizontes aí para esse jovem. E, sim, hoje o ensino médio, infelizmente, não é mais suficiente para muitas profissões, mas ele é um grande passo, né? Eu acho que tem que buscar terminar, para daí tentar as outras oportunidades. Então, incentivo quem está aí lutando para terminar o ensino médio que faça da melhor forma possível. Você vê também da mesma forma, Éder, que o ensino médio hoje, digamos, ele não, as exigências do mercado são tão grandes que ele precisaria ser reformatado para atender melhor os jovens nos dias de hoje? Sim, eu acredito que o ensino médio, assim como a parte
do mercado de trabalho, as leis trabalhistas, eu acho que flexibilidade seriam talvez palavras de ordem, no sentido de ser mais flexível. Eu acho que a gente não precisa ter aquela rigidez na ementa, nem na forma dos contratos. Eu acho que a gente tem que buscar isso, porque o mundo cada vez mais pede por isso. Eu acho que o jovem vai cada vez mais valorizar a flexibilidade, né? E eu acho que é super importante. Eu acho, como a Natália colocou, recomendo muito o ensino técnico. Acho que é um gap que o Brasil ainda tem quando a gente olha para o cenário da Europa, dos Estados Unidos, no contexto de formação técnica, porque você pode até não se ver naquela profissão técnica, mas aquilo está trazendo competência que você certamente vai usar na vida e na sua carreira. Eu acho que aqui voltamos àquele nosso desafio, que muitas vezes a gente acha que aquela escolha de carreira ela é única, né? A carreira, cada vez mais, é uma jornada móvel de competências, e você vai somando e agregando. Eu acho que o que você aprende em sala de aula tem muito valor. Eu acho que todo mundo deveria formar, e digo, todo mundo que entrar no mercado de trabalho formal, as empresas cada vez mais vão pedir para que você tenha, se você não concluiu, que você conclua. Então, é um step aí, um passo importante na jornada de todos. Perfeito. Agora eu vou para as perguntas que os nossos seguidores fizeram para a Natália e para o Éder, né? Essas perguntas são feitas naquela caixinha do Instagram, né? Você que nos acompanha nas redes sociais e principalmente no Instagram, fique sabendo que a cada semana nós colocamos a enquete e o espaço para perguntas que você pode fazer nessa caixinha que fica no Instagram. Perguntas hoje. Uma pergunta que foi enviada pela Bruna Cabral e outra pelo Paulo Roberto, a quem eu agradeço antecipadamente, tanto a Bruna como o Paulo, o envio das questões para o nosso programa. E a Bruna Cabral pergunta como manter os jovens motivados nos estudos. Essa pergunta eu vou endereçar para a Natália. E aí, Natália, como é que a gente faz para manter aquele jovem e aquela jovem motivados nos estudos, né? Porque às vezes isso não é de hoje, né? Acho que se a gente for verificar, a gente conversa com as pessoas de várias gerações e meio que a reclamação é geral, né? Chega um certo momento que o ensino, o estudo não motiva as pessoas, né? São raras pessoas que ficam motivadas pelo que está sendo ministrado nas escolas, né? Como manter esse jovem motivado nos estudos? Eu acho que quanto mais o jovem conseguir entender que aquele conteúdo é relacionado ao dia a dia dele, maior vai ser a motivação. Então, se ele conseguir relacionar as disciplinas ao dia a dia ou ao que ele pretende como futuro, ele vai ter mais motivação para aprender e aplicar aquele conteúdo. Então, acho que também pensar que é uma fase que você tem que passar por ela, e é melhor passar da melhor forma possível, da forma mais leve possível, para conseguir alcançar outras coisas. E aprender é tão bom, é a única coisa que ninguém pode tirar de você, né? Então, acho que se aprofundar no conhecimento te dá a oportunidade de abrir muitas portas. Acho que é isso que tem que pensar. Às vezes cansa, às vezes tem alguma matéria mais chata, que a gente não se identifica tanto, mas na vida, no trabalho, vai ser assim também. A gente entra para trabalhar, tem um monte de coisa que a gente gosta de fazer e tem coisas que não gosta tanto e fazem parte do trabalho ali no dia a dia. Então, acho que também o jovem entender que não dá para ter só o que a gente gosta, ou que não dá para ter todas as respostas imediatas, como se fosse pesquisar no Google ou no chat GPT, que às vezes a gente vai ter que se aprofundar um pouquinho, entrar ali nas questões mais complexas, e que isso vai trazer benefícios depois, vai ajudar a manter motivado. É verdade, você citou o ChatGPT, eu acho que é importante a gente, esses não só o ChatGPT, como os outros aplicativos, né, de inteligência artificial, que cada vez mais vão ser utilizados. É um instrumento, e esse instrumento está aí para ser usado. Não adianta querer demonizar esse instrumento, querer condená-lo, né? Ele está aí para ser usado. Agora, uma coisa que é importantíssima para o jovem, né, que usa bastante a inteligência artificial, ele saber que na escola é que ele vai desenvolver o espírito crítico, né, e a capacidade de discernir se o que esses aplicativos de inteligência artificial oferecem estão corretos ou não, né? Porque muitas vezes eles oferecem uma determinada informação, mas aquela informação está falsa,
né? Ela não é verdadeira. E ele que tem que saber desenvolver esse espírito crítico para perceber se ele tem que aprofundar nessa pesquisa ou não. Ele tem que fazer a checagem dessa informação recebida. Eu acho que foi muito bom, muito bem lembrado nessa questão, essa observação que você fez, Natália. E Éder, o Paulo Roberto perguntou o seguinte: como a vulnerabilidade influencia na capacidade de aprendizado? Aí está uma outra questão bastante complexa, né? Você, às vezes, está vulnerabilizado e você vê o seu rendimento não atinge como deveria. Eu até vi um pequeno comentário a fazer, até vi outro dia no Instagram mesmo, daqueles historinhas que eles passam, né, para as pessoas, uma comunidade, né, aí um garoto pedindo à professora para explicar a aula de ontem, né, que ela tinha dado, né? E ela falava, de uma certa forma, como que tinha acontecido, digamos, a vinda da família real portuguesa para o Brasil, né? Isso em 1808. E aí ele falava como, né, o menino foi explicar, e explicou como se estivesse nas disputas dos morros, né, do Rio. Aqui o morro do francês, aqui o morro do alemão, que brigou com o morro do inglês, aí, né, por causa das muambas que eles queriam vender e tal. Ou seja, ele falou toda a história, mas na linguagem dele, né? Então, isso, de uma certa forma, mostra adaptações que o ensino devia fazer. E no caso dessa pergunta do Paulo Roberto, Éder, como que a vulnerabilidade influencia na capacidade de aprendizado? Que muitas vezes falam de um mundo que não é o mundo daquele garoto, daquela garota que vai para a escola, né? Eu acho que o tema, assim, a vulnerabilidade tem várias facetas, né, Franklin? Eu acho que o contexto da vulnerabilidade aqui, a gente pode, nos contextos mais básicos, né, das ausências aí, ou seja, que não tem discussão. Aqui a gente precisa de ter caminhos e necessidades básicas atendidas com programas assistenciais. Eu acho que nesse ponto, enquanto sociedade, eu sou um defensor sempre da renda mínima e de programas do tipo, porque eles são super importantes para garantir o básico para as pessoas, né? Ou seja, sem isso, tudo mais é descartado, ou seja, a prioridade é essa. E fica em risco, por quê? Porque você vai... não dá para ter uma competição igual nesse nível de vulnerabilidade. Mas avançando um pouco e tentando entender que a vulnerabilidade tem facetas mais complexas, uma vez superado talvez esse alicerce mais básico, você tem essa questão da rede de apoio, da questão emocional, da questão situação familiar, e são questões complexas e que como que a gente pode ajudar? Porque, de fato, o rendimento não vai ser o mesmo, né? Somos humanos. Eu acho que nesse contexto não é diferente para o jovem, para o adulto. Pessoas que estão com crise familiar, com contexto em crise, vão render menos no seu ambiente de trabalho. O nosso desafio é tentar criar o apoio e ajudar ela a separar, dentro do possível, aquilo que ela consiga separar, e ela ter esse apoio na sua jornada. Então, aqui, de fato, o desafio da desigualdade passa por isso. A competição não é igual, né? Por quê? Porque o contexto não é igual. E aí a gente tem que ver isso para ter essa sensibilidade e poder entender como ajudar a criar minimamente essa rede de apoio e conseguir inserir, de fato, o jovem nesse melhor ambiente. Porque muitas vezes ele tem oportunidade, mas a gente acha que ele não quer, mas a gente não está vendo o entorno, não está vendo a situação dele, né? E a gente muitas vezes está medindo ele com a nossa régua, e a régua é diferente, né? Então, a gente precisa de ter essa empatia e esse desafio. Acho que aqui é uma sensibilidade muito importante que nós todos, as empresas, as pessoas, os gestores, têm que desenvolver, porque o rendimento não vai ser igual. E aí, então, essa pergunta do Paulo é muito boa, Paulo, mas desafiadora, porque eu acho que é o nosso desafio de sociedade ser empático, porque, de fato, na vulnerabilidade, as escolhas não são iguais, as prioridades não serão as mesmas. Perfeito. Agora eu quero fazer 2 convites. O primeiro para as pessoas visitarem o site do Observatório, né? observatório3setor.org.br, o 3 em numeral, né? E lá você vai encontrar inúmeras informações
a respeito do terceiro setor. E o outro convite é para todos e todas nos acompanharem nas redes sociais, né? Se você quer participar dos nossos programas nas enquetes ou fazendo perguntas, né, você pode ir no Instagram, que é @Observatório 3 Setor, o 3 sempre em numeral. Em 2023, o Índice Nacional de Pobreza no Brasil foi de 27,5%. Isso segundo o estudo do Instituto Jones dos Santos Neves. Os dados mostram que quase 60 milhões de pessoas vivem com até R$ 637 por mês, ou seja, basicamente menos do que meio salário mínimo. Ou seja, é uma situação desesperadora para essas pessoas ter que viver com um pouco mais de R$ 600 por mês. Tá? E eu pergunto para a Natália, quando se trata de inclusão produtiva, quais são os obstáculos principais enfrentados no Brasil? Olha, Franklin, acho que a gente passou bastante aqui pela questão da formação, mas quando a gente traz esses dados, a gente vê que a vulnerabilidade, às vezes, ela é tão profunda que é até difícil você começar a falar da formação. Então, quando a gente pensa nos programas de inclusão produtiva para a população mais vulnerável, então essa que está vivendo com um pouco mais de R$ 600 por mês, que está numa situação de vulnerabilidade extrema, é muito importante pensar em programas de inclusão produtiva aliados aos programas de desenvolvimento social, de assistência social. Eles não são coisas separadas. Então, a gente vê que para a população em vulnerabilidade extrema é importante, sim, os programas de assistência social, como o Bolsa Família e os outros programas existentes, mas eles têm que ser aliados a uma estratégia de inclusão produtiva para que a pessoa possa sair do ciclo desse programa social, para que ele tire ela num momento de vulnerabilidade extrema e a coloque num outro patamar. E aí entra a questão das formações técnicas e socioemocionais, aliadas às oportunidades de emprego, a questão da segurança alimentar, quem tem fome não aprende, quem tem fome não consegue trabalhar bem. A gente ouviu aqui mais cedo na reportagem do parceiro de conteúdo da ONU a questão relacionada à nutrição. Então, os problemas, eles são interrelacionados, né? A nutrição está relacionada à segurança alimentar, que está relacionada ao uso do solo no país, que no Brasil, é o maior emissor de gás carbônico, são as questões de uso do solo. Então, você está olhando para as questões de mudança climática, do pequeno produtor rural, como que você coloca a inclusão produtiva dentro dessas discussões de mudanças climáticas. Então, os problemas são relacionados. E quando você vai para a vulnerabilidade extrema, você tem que entender esse contexto e conseguir dar uma oportunidade de saída para essa pessoa, mas ela precisa de uma renda imediata. Então, o programa de assistência social, ele é importante, aliado às questões de inclusão produtiva para uma vulnerabilidade extrema. Éder, no Brasil sempre se fala que faltam políticas públicas para poder desenvolver o país, enfim, sempre jogam na questão da falta das políticas públicas. Mas eu te pergunto, dentro dessa questão que nós estamos abordando no programa de hoje, né, da questão da inclusão produtiva, da capacitação de jovens, que tipo de política pública poderia ser incentivada e que ela não é atualmente no Brasil? Franklin, acho que a questão de... Primeiro, acho que essa questão de a gente achar que o problema é sempre do governo é um tema que acho que a gente tem, enquanto sociedade, que evoluir. Eu acho que o governo certamente tem um papel muito importante, mas tem desafios até do ponto de vista de escolhas. Não dá para fazer tudo, né? A gente não é uma sociedade que está com um nível de desenvolvimento de riqueza que a gente tem, ou seja, a gente tem que fazer escolhas, e aí eu acho que a gente tem que ter essa clareza. E eu acho que, por outro lado, o papel das empresas também não é de resolver todos os problemas, né, do governo. Eu acho que ela tem que ter um olhar sinérgico com o seu negócio. Eu acho que, olhando essas duas coisas, onde que as políticas públicas, talvez elas possam ser mais indutoras? Eu acho que aí a pergunta talvez seja essa: como induzir? Nós já temos um desafio tributário, fiscal e vários contextos aí que precisam ser simplificados. Eu acho que a flexibilização, volto a falar, eu já mencionei isso, me parece um tema que teríamos muito a ganhar. Mas essa flexibilização não pode vir sem formação, sem ter um arranjo que habilite, né,
o jovem e o trabalhador a ter decisões. Eu acho que toco aqui num tema que, para mim, é muito caro para a Fundação, um tema que a gente gosta muito, aposta muito, tem uma sinergia com a questão do jovem também, que é o tema do empreendedor. Né? A gente, muitas vezes, acha que o empreendedor é só o topo da pirâmide. Não é, a gente tem um empreendedor popular que, de novo, é o cara que está por conta própria, a pessoa que está por conta própria, a mãe de família, que às vezes não quer voltar para o mercado de trabalho porque não faz sentido, mas está em casa, no seu corre, né, no seu dia a dia ali. E aí, enfim, a gente tem muita oportunidade de levar competência, conteúdo e ajudar um pouquinho nisso com os programas de microcrédito. Eu acho que tem bons programas que habilitam e despertam e geram renda e que isso ajuda, inclusive, essa próxima geração, né, das mães trabalhadoras autônomas com seus filhos a ficar mais tempo na escola e a coisa ter um ciclo virtuoso aqui. E aí é nesse lugar que eu acho que a gente tem um espaço para alianças. Volto a falar, mais do que querer simplesmente uma solução do governo ou da empresa, mas alianças entre o terceiro setor, e nós aqui da Fundação temos aqui um carinho enorme pelo nosso movimento para frente, que é um movimento de levar conteúdo gratuito para esse empreendedor popular e olhando também para esse jovem, que ele vai ser empreendedor ao longo da sua carreira. Né? Empreendedor é aquele que está por conta própria, e cada vez mais nós estamos assim. Mas é isso, acho que temos aqui um espaço grande e que a gente tem que despertar esse espírito empreendedor na nossa sociedade brasileira como um todo, que é a gente buscar solução, nós buscarmos soluções para os problemas e habilitarmos cada vez mais, porque a educação também é continuada. Aqui a gente não pode achar que parou, né? A gente tem que estar sempre buscando conteúdo, competências, e essa plataforma nossa, por exemplo, é uma iniciativa de levar conteúdo numa linguagem simples e que ele possa estar se renovando para ajudar no seu desafio dia a dia de ser empreendedor. Natália, Éder, nós já estamos chegando ao final do nosso programa, né? Esta hora aqui passou com uma rapidez tremenda, né? E nós temos aqui 1 minuto para cada um de vocês, tá? E eu pediria para vocês sintetizarem e até de uma forma, né, uma forma bastante sintética. A escola hoje, ela tem trabalhado ou trabalha suficientemente para orientar esse jovem a não se iludir com esse mundo edulcorado da sociedade de consumo? Olha, Franklin, eu não sou especialista em educação, a gente está olhando aqui para a segunda parte da inclusão produtiva, então vou falar sobre uma perspectiva pessoal e não aqui institucional, mas eu acho que a escola hoje ela está pouco preparada para os desafios atuais da sociedade, sejam eles quais forem. Infelizmente, a gente vê algumas escolas que poucas pessoas podem estudar muito preparadas, olhando para a questão da inteligência artificial, das mudanças, mas para a grande massa a gente ainda tem dificuldade nessa adaptação e nessa orientação. Precisaria de um pouquinho mais de incentivo para isso. Perfeito. Éder? É demais querer que a escola faça tudo e resolva ainda esse problema que é nosso também. Eu acho que, de novo, engenheiros é sensacional, é poesia aí, e é uma sociedade que é isso, sucesso é dinheiro, sucesso é consumo. Essa reflexão, a escola ajuda, ela deve ajudar, não necessariamente ela vai dar conta, porque ela tem que lidar com outras tantas questões, competências a serem desenvolvidas, mas nós, como sociedade, seja nos programas de formação dos jovens, né, jovens aprendizes, complementações, escolas e N momentos que o jovem vai ter na sua face, nós temos que ajudar esse jovem a ser cidadão e a ter esse tipo de reflexão. Sem sombra de dúvida, é um trabalho nosso, empresa, governo, né, todo mundo junto. Eu acho que esse é o grande espírito que a gente vem falando aqui e que eu sou otimista. Eu acho que a gente tem um caminho para a gente olhar, porque, de fato, são reflexões modernas necessárias, né, da gente poder ter uma juventude engajada, produtiva com a sociedade. E aí é mais do que simplesmente querer consumir, querer ganhar dinheiro, ter sentido, né, e estar ali sendo de fato produtivo para a sociedade. O Perspectiva está terminando. Na semana que vem nós voltaremos com mais um programa. Agradeço a presença de Natália Diciero, gerente da Fundação Arimax, e também Éder Campos, diretor de clientes e soluções sociais da Fundação Dom Cabral. Este programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 16 horas, acompanhe nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, depressão na terceira idade. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa,
solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa. Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.